Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar um instante, meditemos essa palavra de Deus e colocando, então, nessa luz da palavra, nossa vida, as nossas intenções, que serão aceitas e atendidas por Deus, que pedimos com confiança. É claro que há sempre esse mistério da relação com Deus, e aqui nós vemos uma coisa bem interessante neste Evangelho, também na primeira leitura, no livro do Êxodo. O Evangelho aqui diz o segredo dessa passagem aqui, porque Jesus fala em parábolas, é porque o povo não quer entender, eles não entendem. Mas uma frase que retrata um pouco o povo no tempo de Jesus, e também talvez o nosso povo, talvez a nós mesmos, né, quem sabe, disse, porque o coração desse povo se tornou insensível. Isso é terrível. Quando a pessoa humana deixa de ser humana, ela se torna, não um bicho, porque a gente ofende os bichos. Os bichos têm afeto, eles têm... Né? O ser humano é capaz de matar, de destruir, de fazer o mal, né? Para milhões de pessoas. Pessoas insensíveis fazem tanto mal no mundo, né? Esse povo, né? Ele diz, o coração desse povo se tornou insensível. Então, Jesus, ele fala em parábolas, realiza aquela profecia, porque eles não querem, assim eles não vão entender o reino de Deus. O que é preciso para entender a presença de Deus, né? Estava olhando enquanto se lia o livro do Êxodo e depois o Salmo, eu estava olhando essa imagem do São Francisco, né? A posição dele ali, né? O que São Francisco está fazendo ali? Estava rezando, louvando a Deus, né? Deus falava com ele? Como é que ele falava, será? Com trovões? Com raios? Relâmpagos? Terremotos? Hein? Pode até ser. Mas no caso nós sabemos, né? Não foi, né? Não foi assim. Falava com ele aonde? No coração. No coração. Deus sempre se dirigiu, se comunicou com o ser humano no coração, no silêncio. E é claro que aqui, quando o povo de Israel, a primeira leitura, livro do Êxodo, o povo de Israel, ele vai contar a história do passado. Quando Moisés recebeu a lei, eles descrevem com riqueza de detalhes que são quase assustadores, uma montanha coberta com uma nuvem espessa, porque Deus ia se manifestar. E disse, e mandou que se lavassem as roupas, as vestes, antes do terceiro dia, porque no terceiro viria Deus. E no terceiro dia já começou relâmpagos e trovões, e terremotos e tudo. E a montanha coberta.
e trombetas que tocavam como anunciando o juízo final, né? Toda uma linguagem simbólica, um pouco para colocar medo, é que Deus que vai falar agora, atenção, atenção que Deus vai falar. Mas isso é uma linguagem para manifestar a grandeza de Deus. Não que Deus tenha falado com raio e com trovões. Deus falou com Moisés, como falou com Francisco, e como fala comigo, como fala com qualquer um de nós, no coração da pessoa. É uma linguagem, terremotos e trovões. Terremoto é uma desgraça, né? É Deus que vai fazer terremoto. Então é por isso. Aliás, tem uma outra passagem que se conecta bem com a imagem de Jesus. Qual é o rosto de Deus que a gente pode conhecer? É o rosto de Jesus. Quem me vê, vê o Pai, ele disse. Então, na carne de Jesus, nós temos o rosto de Deus. Deus tem o rosto de Jesus. Porque Deus ninguém viu. Então, lá no profeta Isaías, aqui ele cita o profeta Isaías, esse povo não entende, ele ficou com o coração duro, eles não querem entender nada. Não adianta pregar para esse povo Isaías, né? Mas no profeta Elias, nós estamos lá nos primeiros livros da Bíblia, o profeta Elias, quando teve que fugir, foi e estava lá, queria morrer, e aí vieram, deram água, mandou ele caminhar, que tem que anunciar e tal. Ele se refugiou lá na gruta daquele Monte Horeb e queria, e estava lá esperando que Deus falasse com ele. E diz que passou terremoto, passou ventania, passou trovões, e Deus não estava. Não estava lá. Deus não está nessas grandes cataclismas, etc. Ele sentiu Deus na brisa suave. É assim que Deus é, na brisa suave. Ele quer falar contigo no silêncio. É difícil Deus falar contigo numa multidão que está lá para aplaudir, para se divertir. Como fazem com a religião também. Muito difícil. Na brisa suave. Não terremotos. Tantos pregadores querem assustar com um Deus que manda, que castiga e que faz morrer uma criança porque os pais não entregaram tudo para aquele pastor. Falso. Esse Deus não existe. Só existe na cabeça do pastor que usa para explorar. Desse Deus eu sou ateu, não acredito. Deus, ele vem na brisa suave. Eu sou manso e humilde de coração. Aí está Deus. Manso e humilde de coração. Não para assustar, para castigar, para dar prêmios para uns e castigar os outros. Esse Deus, eu sou ateu. Eu sou ateu. Um Deus que deixa morrer uma criança inocente e dá prêmio para o outro vagabundo? Não existe. Esse Deus não existe. O Deus é esse aqui. Manso e humilde. E a gente pode sentir. Ele fala com cada um de nós. E fala, aqui diz por parábola, porque quem não quer entender, não vai entender nunca. Jesus está dizendo, não adianta. Eles veem, mas não veem, não entendem, não compreendem. E não adianta explicar. Estão cegos. Eles decidiram não enxergar e não vão enxergar nunca. E é isso que Jesus está dizendo. Eles ouviram com má vontade, fecharam seus olhos para não ver com os olhos. Tem a realidade na frente do nariz e não enxergam. Não querem enxergar. E não vão enxergar nunca. Né? Porque eles ouviram com má vontade, fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração. De modo que se convertam e o escuro, então, não se convertem e não vão ser curados, porque não querem. Não querem, né? Diz Jesus aqui. Mas felizes vós, quando vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Esse evangelho estava também ontem no evangelho, na festa de São Joaquim e Santana, porque ele diz, quantos desejaram ver o que vedes e não viram, justos e profetas, ouviram o que ouvis e não ouviram, porque Joaquim e Ana, na sua simplicidade,
eles puderam ver com os seus olhos a mãe do Salvador, que foi a filha Maria, que eles deram à luz. Eles viram coisas que muitos desejaram. Né? Que liturgia bonita, né? Cheia de sentido para nós também, e que vamos fazer que essa palavra de Deus ilumine o coração da Simone e do Luiz, os 32 anos de casados, que ilumine também a nossa Assembleia Pastoral hoje à noite, na Paróquia Santa Catarina, que a gente possa dar passos para servir esse Deus, o Deus de Jesus Cristo, que fala conosco no coração. Façamos o nosso ofertório.